Como sobreviver em tempos de quarentena? Bom, então a gente gostaria de pedir vocês, né, cada uma de vocês, para se apresentar, por favor. Meu nome é Fabíola, eu tive, né, assim, o privilégio de conviver com a Mônica lá na Formação Básica também é psicologia, e eu acabei de defender a minha tese, né, em fevereiro agora, aí na Universidade Federal de Minas Gerais, também na FAI, e estou vivendo aqui, né, os desafios da quarentena e vou compartilhar um pouco daqui a pouco. Ok, obrigada, Fabíola. Por nada. Bom, eu sou Fernanda e achei muito curioso eu ter conhecido a Fabíola, foi uma surpresa boa, assim. Eu sou servidora pública, sou procuradora municipal do município de Ribeirão das Neves e já dei aula também, muitas pós da PUC na graduação, não estou dando aula atualmente, porque estou um pouco sobrecarregada, assim, com casa, criança, mas... E tenho dois filhos, Samuel e a Isa. Samuel de 10 anos e a Isa que vai fazer 6 agora essa semana. Ok, bom. Bom, então sejam bem-vindas, né, aqui nessa nossa conversa. E aí a nossa primeira questão é essa, bem ampla, né? Como sobreviver em tempos de quarentena? O que vocês gostariam de destacar, né? Posso começar? Pode. A quarentena, assim, a única coisa que eu acho ruim de verdade é porque eu sei que o caos está no mundo. Mas a quarentena é meu estilo de vida autista. Eu adoro teletrabalho, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. O meu filho, que é extremamente ansioso e sofre muito na escola, também é autista, ele se deu super bem com a aula remota, então ele está infinitamente mais calmo, tranquilo. E a minha filha, acho que ela sente mais saudade do mundo, assim, sabe? Então, tipo assim, ela fica com muita saudade dos avós, fica querendo passear, perguntando das festas. Mas, no geral, assim, tirando a consciência que eu tenho de que o caos está no mundo, viver a quarentena está sendo infinitamente gostoso aqui na minha casa. Uhum. Eu acho que eu vejo o desafio da quarentena, para mim tem sido assim, muito desafiador, não só pela mudança repentina, né, na rotina, no dia a dia, mas é porque eu não estou conseguindo curtir tanto assim a casa, curtir esse aconchego, porque eu continuo trabalhando, né? A minha filha continua tendo aulas, ela está se empenhando para se adaptar, mas não tem sido tão fácil para ela, porque ela curte muito. Eu acho que ela é igual a filha da Fernanda, ela curte muito estar na escola, ela curte muito ver as pessoas, os amigos. Então, eu tenho vivido esse desafio de administrar, né, a minha rotina de trabalho, que está bem intensa. Eu considero que triplicou, e ao mesmo tempo ajudá-la também a administrar, né, a ansiedade dela, esse distanciamento, e com isso eu não estou conseguindo curtir tanto esse aconchego, né, assim. É sempre muito bom estar em casa, né, quando a gente tem uma casa harmoniosa, eu acredito que eu tenho, mas eu não estou conseguindo curtir tanto, em função Quantos anos tem sua filha, dessa Fabíola? aceleração. Oi? Quantos anos tem sua menina? 8. 8. 8 anos. Só não está sendo Entendi. pior porque ela é uma menina assim que é muito madura. Eu acho que a Esther é muito compreensiva, né? Então ela me demanda bastante, mas ao mesmo tempo me entende muito. As horas que eu fico aqui fechada no quarto para as minhas aulas remotas. Agora mesmo, né, antes da gente iniciar a chamada, eu estava auxiliando ela ali numa atividade. Ela dá conta de administrar a minha ausência. Então, assim, eu acho que eu estou vivendo um dia de cada vez, gente. Estou vivendo um dia de cada vez. Pouco isso. Eu quero acrescentar uma coisa do trabalho. O trabalho é uma coisa que está sendo desafiadora também, porque eu estou dando tanto foco nas crianças e na casa que meu trabalho ficando assim, nas tábuas da beirada, trabalho de madrugada,
tipo, cumpro a meta da semana correndo. E aí eu acabei pedindo férias, porque isso era possível, sabe? Então eu vou entrar de férias segunda-feira junto com o recesso das crianças, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer umas férias oficiais em casa. Então eu quis estar de férias junto com eles. Mas assim, é porque permitia mesmo, né? Dava. Mas eu pedi férias justamente por isso, porque o que estava me deixando não curtir a vivência da casa das crianças era porque eu tinha que ir para produzir. Então, como eu não estou num semestre letivo e a procuradoria funciona de uma forma muito diferente, né, do que a aula, tipo a Fabíola, eu preferi pedir férias. Então, a partir de segunda estarei de férias. Estou correndo essa semana para encerrar os trabalhos. Que bom, né, que você conseguiu essa alternativa, né? Porque aí fica mais tranquilo. E como que vocês estão vendo assim, a questão das demandas da escola mesmo, né? As tarefas, o jeito de organizar o tempo. Você fala da escola dos filhos? A escola dos filhos, a forma como a escola, né, se dirige às famílias. Mônica, eu acho que a pandemia escancarou vários problemas que nós sempre soubemos que existem, né? Mas que com a pandemia eles ficaram muito mais explícitos. Por exemplo, questões ligadas à dificuldade de relacionamento nas famílias, a questão da desigualdade social, né, gente? Algumas crianças têm aula online, outras até agora não tiveram nada. Tudo isso eu acho que a pandemia escancarou muito. E uma das outras, uma questão que eu penso que está muito ligada a isso que você perguntou é o tradicionalismo ainda das escolas, né? A gente vê, assim, pelo menos na escola da minha filha, que é uma escola bem tradicional, eu vejo assim o quanto está sendo sofrido para eles essa ideia de prova em casa, adiaram o máximo que eles puderam, né, para as atividades avaliativas começarem a acontecer. E aí eu penso que tanto as crianças quanto as famílias estão sendo prejudicadas porque aí acumulou muita coisa em um curto período de tempo, muitos pontos para serem distribuídos. Outro dia, no grupo de mães, que nós temos um grupo de mães da turma da minha filha, da Esté, as mães estavam fazendo um desabafo. E aí eu me senti bem aliviada, sabe? Que eu vi que o sentimento que eu tenho, todas estão tendo, que é fazer, assim, o básico, fazer o essencial, fazer aquilo que é mais urgente. Quando entrou agora, né, há uma semana, esse ritmo das atividades avaliativas, eu estou priorizando elas e deixando as outras atividades para fazer em segundo plano, se der tempo. Até porque eu não acho justo sobrecarregar as crianças em um contexto que, né, assim, tem uma falha da instituição também, né? E nós sabemos o quanto que escola ainda preserva toda aquela coisa, né, da prova, daquela avaliação, assim, individual, presencial. Então, eu penso que está sendo um momento de muito aprendizado também nesse sentido pedagógico, sabe? E você, Fernanda? Eu vou falar muito da minha vivência pessoal, assim, eu sou a doutora rotina na vida. Então, eu instalei uma rotina aqui em casa e a gente acorda do mesmo jeito, assim, essa semana eu até comecei a flexibilizar, que eu falei, Fernanda, você vai morrer. Tipo, porque a gente estava acordando muito cedo, muito frio, assim, e o meu filho, ele também gosta muito de rotina, então ele entrou muito fácil mesmo no esquema da escola. 7h10 ele tá lá, sentado em frente ao computador, faz todas as tarefas, então assim, ele não me demanda nada no sentido da escola, e isso foi uma das coisas que, assim, eu estou decidida ano que vem mudar de escola, porque eu tinha tanto problema ele na escola presencial, e de repente eu vejo nas aulas remotas funcionando tão bem, que eu pensei assim, ixi, essa escola não tá dando conta da inclusão dele não, porque o ambiente lá tá muito hostil, sabe? Porque eu vi ele aqui muito bem, ok, feliz, fazendo tarefa e nada era problema, que não era a nossa realidade de aula presencial, assim. Então, uma das coisas que eu comecei a perceber, que eu acho que é o que a Fabíola falou, é que escancara também os problemas. Então, quando eu vi uma criança que chegava extremamente nervosa, ansiosa e desorganizada da escola, amar a aula, levantar, às 7h10 tá lá fazendo todas as atividades, eu vi que há algum problema ali na inclusão dele que não está acontecendo. E a rotina aqui está muito estabelecida, mas aí eu gero uns problemas inversos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de flexibilizar.
Então, eu queria que minha filha fizesse a rotina também. E aí, essa semana, eu comecei a pensar assim, gente, para ela não funciona. Funciona muito mais eu pegar um direcionamento da escola e, ao invés de seguir tarefa por tarefa, eu ir fazendo ao longo do dia de uma forma mais lúdica, mais concreta, sabe? Então, para ela, eu tenho feito adaptações, assim, que eu acho que funciona mais, porque ela não rende assistindo às aulas, assim. Eu acho que é um desafio. Eu até falei com a professora da Isa outro dia, que ela perguntou se estava gostando das aulas, a verdade é assim, eu não estou. Mas eu entendo o desafio que é todo mundo ter que se virar nos 30 no momento de pandemia que ninguém estava esperando. Então, assim, nem é uma reclamação de conteúdo quando eu digo que vou trocar de escola, é muito mais pela questão do meu filho mais velho e de perceber o tanto que a escola estava realmente fazendo mal a eles, né? O ambiente escolar. Mas, assim, a rotina está bem estabelecida aqui, eles continuam dormindo cedo, acordam cedo, a gente manteve muitos horários, assim, sabe? Na verdade, você está vendo uma coisa mais estrutural, né? Que o esquema mais tradicional de educação para ele bate talvez de frente, né? Não faz bem para ele, talvez o jeito dele ser aluno, né? Ele poder viver essa posição de aluno, né? Isso. Ficou muito claro para mim que o ambiente escolar é hostil e a escola tem feito pouco por ele. Assim. Uhum. Bom, acho que Bianca queria fazer uma pergunta, né, Bianca? Na verdade, eu achei muito interessante essa pontuação, porque a Fabiola falou meio que de uma rede de apoio mesmo entre as mães. E assim, em qualquer ambiente que a gente está vivendo, em qualquer ciclo, eu acho que a solução que a gente pode fazer tem sido isso. Então, assim, Dia das Mães, a gente fez uma carreata na porta da minha avó, tipo assim, estar presente só que de longe. E eu gostei muito disso, de um grupo das mães, porque assim, pensando até na minha experiência na escola, que eu era o aluno que sofria na escola, eu sempre assim, muito ansiosa e tal, e minha mãe ficava vendo aquilo sem ter muito com quem conversar. Tipo, não conhecer muitos pais e tal, eu acho que deve fazer muita diferença. E, e assim, consolar um pouco no momento ruim também, né? Eu acho que a gente tem muito o que fazer rede de apoio num momento desses. Com certeza, né? Essa questão da nossa fragilidade também fica mais forte, né? Nesse tipo de momento, né? Bom, a gente no projeto Arte Diferença, a gente discute muito, né, a questão da deficiência, da inclusão, a gente está às voltas sempre com isso, né? E vocês duas são pessoas que têm inserções nesse trabalho, né, Fabi? Como é que vocês pensam, né, ou têm percebido essa questão também das particularidades, né, que nós humanos temos, evidenciadas nesse contexto, né? Porque você acabou falando, né, dessa questão sua, Fernanda, do seu filho e tal, por exemplo, o que facilita nesse contexto, né, o que dificulta e tal, mas num ponto de vista mais geral, pensando na dimensão mais social e mais ampla, né, para além só da nossa vida mesmo, como é que vocês veem, né, esse momento, assim, os desafios também que trazem para essa questão da pessoa com deficiência na sociedade? Outro dia eu estava até fazendo essa reflexão aqui em casa, porque eu tenho uma semana muito acelerada, né? Eu dou aula em mais de uma faculdade, eu desloco muito durante o dia. E eu fiquei pensando, gente, por um lado a pandemia tem esse viés, né, da comodidade de não ter que sair de casa, enfrentar trânsito. No meu caso, né, eu dependo ao longo do dia de muitas pessoas que me ajudam a tirar a cadeira do carro, colocar a cadeira no carro. Só que isso nunca é um problema, porque nos lugares que eu trabalho, eu tenho pessoas muito formidáveis, amigas, que fazem isso com muito prazer para mim, né? Mas aí é interessante porque aparentemente parece cômodo, mas não é, porque acredito que pela profissão, né, assim, a questão do... Atualmente eu dou aula e atendo também em consultório. Eu não mantive os atendimentos online, porque as características dos casos, o perfil dos meus pacientes hoje, assim, eles não tiveram esse interesse, né, de ter atendimento online. Então, esse trabalho está interrompido mesmo, né? E o trabalho de docência, eu faço online, mas assim, eu queria estar presencialmente. Então, isso eu acho que
vem ao encontro da pergunta da Mônica, né, nesse sentido, assim, apesar de ter as dificuldades todas que eu tenho de locomoção, eu acredito que é um ganho muito maior enfrentar essas dificuldades para estar com as pessoas. Então, eu não vi um benefício nenhum nas aulas online, pelo contrário, porque as características da prática docente, né, assim, o papel de um professor, acredito eu, que é muito além de transmitir um conteúdo, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que eu tenho sentido saudade daquela coisa de corpo a corpo, de olhar nos olhos deles, eles nos meus, né? Isso o ambiente virtual não permite. Então, por mais que a gente tente superar essas adversidades, né, do distanciamento, dessa mediação tecnológica, não será igual nunca, eu acho, assim. Não sei se eu estou tendo uma postura muito conservadora, né, mas eu estou sentindo falta da sala de aula mesmo. Então, com todos os percalços que eu enfrento no cotidiano para estar na sala de aula, eu ainda assim preferiria estar, né? Do ponto de vista de como que essa questão, né, da contaminação, como que isso tem afetado, eu tenho ficado mais de quarentena mesmo, eu estou saindo poucas vezes, né, mais para coisas imprescindíveis, né, assim, meu marido é que tem feito supermercado, sacolão, às vezes eu vou com ele, mas quando é uma situação mais limite. Só que aí eu tenho uma cadeira de rodas para usar dentro de casa e uma para sair na rua, porque acaba que a gente vai desenvolvendo uma neura também, né? Então aqui em casa ninguém entra com o calçado que usou na rua, ninguém entra e senta em algum lugar com a roupa que chegou da rua, a gente tira lá fora e já põe para lavar, aquela coisa toda. Que a maioria está fazendo, né? Acredito eu. Então, no meu caso, essa questão da cadeira, eu tenho lidado dessa maneira, assim. Eu tenho uma cadeira para sair na rua e uma para ficar aqui em casa, né? Então, é isso, assim. Agora, né, assim, para além da minha experiência, eu acredito que esse contexto da pandemia traz, sim, um atravessamento muito importante na vida de quem tem deficiência, né, gente? Porque na questão da cegueira, que é uma entrevista que vocês já fizeram, né? Que tem muito a ver com essa forma de contato com o mundo, que é o tato. A questão da deficiência intelectual, né, Mônica? Que eu fico pensando assim, como é desafiador para algumas pessoas com deficiência intelectual compreenderem isso que a gente está vivendo, né? Então, eu acredito que a pandemia traz, sim, uma consequência bastante específica na vida de quem tem deficiência, né? Na minha, eu acredito que seja isso, assim, tem muito a ver com a questão de como eu me deslocar nesse momento, né? Esses cuidados básicos, assim, de não trazer a roda da cadeira suja para dentro de casa, essas questões que são muito elementares, né? Eu acho que eu estou no lucro, porque na hora que eu vejo assim outras experiências, eu penso que os desafios são bem maiores do que eu estou vivendo, sabe? Nesse sentido, eu acho que eu sou até privilegiada. É isso. Era isso que eu ia comentar, né? Que confinar e quarentenar é um privilégio. A gente aqui mora numa casa muito grande, com muito quintal, muito espaço. Então, isso certamente me ajuda muito na dinâmica com as crianças. Porque elas o dia consomem, né? A casa consome o dia. Tipo, nada, brinca. Então, assim, ter espaço virou privilégio também.
Bianca, você gostaria também de finalizar, falar alguma coisa? Eu queria só agradecer mesmo, que assim, eu achei muito produtiva a conversa, fiquei muito. Eu achei sensacional o horário de ligar para alguém. Eu amei, eu acho que eu vou adotar. Assim, gente, 19 horas, tenho que ligar para alguém que eu amo, sabe? Realização: Arte Diferença e Corpos Mistos. Apoio: UFMG.